Começar. Padre Vasco, quando quiser, faz-me o favor de iniciar. Muito bem, então vamos a isso. Se já está tudo a postos? Ou a Mais postos? ou menos, mais ou menos. Tá. Umas caras desapareceram, outras. Isso Ora é, bem, isso é, então, cumprimentos e quero agradecer esta oportunidade de fechar todo este percurso com esta apresentação conclusiva, as últimas 5 páginas do livro de Dona Dieu, e portanto depois só falta, enfim, um tempo de resumo e o balanço geral que será o professor Danadia a fazer, não é? Portanto, hoje concluímos o livro, não é? exatamente. Portanto, fico agradado, não há muita coisa a dizer, mas há um desafio que acho que toda a gente devia fazer. Quem participou nestas coisas devia fazer o exercício, que também, para além de corresponder às perguntas de balanço, o exercício de ver o que é que fica de novo na minha vida cristã. O que é que este livro realmente me transmitiu de novo do Padre Teilhard, mas sobretudo que componha e dinamize a minha perspectiva cristã da pessoa, do mundo, da criação e da humanidade. Vale a pena ver o que é que fica, não é? Porque realmente estas últimas páginas fazem isso. É engraçado ter aqui um nome. O tema de hoje é Cristianismo Integral e Dilatado. Eu preferia por cristianismo, caminho de integração e de expansão. É uma coisa mais dinâmica. E é isso. O cristianismo não é uma situação concluída, é de facto isto, uma cristogénese, que me vai aparecer, sempre apareceu, e a cristogénese é integradora, integra, e aqui fala-se disso, integrar toda a verdade, toda a ciência, toda a experiência humana, tudo aquilo que é humano é integrável, e, por outro lado, o caminho teilhardiano é um processo de expansão para abrangência geral, abranger tudo, superando muitas tensões e conflitos que sempre existiram. E, aliás, fala-se daqui como a coisa principal, sobretudo, ser um caminho de superação do conflito fé e ciência, que é um falso conflito. Mas os outros falsos conflitos, também a Igreja e Sociologia, a espiritualidade e Sociologia, há muitos conflitos, mas de facto Teilhard teve a capacidade de nos mostrar um caminho integrador. E não integrador por redução, não é? Não, integrador por abrangência geral. E, e isso era assim uma primeira coisa, quase assim uma espécie de um ponto zero. Uma coisa interessante nesta conclusão, Dona Dieu, que é, mas deixei para o fim, oferecer um esquema, um triângulo, o triângulo da identidade cristã. Os 3 grandes polos sobre o qual assenta toda a vida, toda a relação e também toda a fé e toda a esperança e toda a caridade, e tudo assenta nesse triângulo. No fundo, por trás está a Trindade, não é? Mas qual é as dimensões humanas para se dizer que esse triângulo é o triângulo da identidade cristã? Ele assim lhe chama. Mas primeiro vamos àquilo que ele nos mostra. Primeira coisa que gostaria de dizer, o Dona Dia diz que vai buscar a São João da Cruz. É curioso, é este místico, que ele vai acertar num dos polos do triângulo, é também a vida mística. Diz que foi buscar a São João da Cruz uma coisa que se realiza com o Padre Teilhard, que é, nas palavras de São João da Cruz, a vida cristã não consiste em caminhar entre vedações, delimitando cuidadosamente a fronteira entre o permitido e o proibido. Não, não é assim. Antes, pelo contrário, mas a vida é o caminho, é aquilo que podemos alcançar juntos, num sair de si, numa expansão
sem medo, sem baias, porque a espiritualidade é realmente integradora de toda a realidade. E, portanto, não tem que ter medo nem viver como é hoje uma tentação, enfim, com alguma frequência ultraconservadora, de procurarmos alguma forma de farisaísmo, de segurança, de reduzir o cristianismo a um caminho entre baias. E não, exatamente, Jesus veio tirar estas baias porque faz parte do ser católico. E o que não significa um vale-tudo, mas significa uma abertura e uma saída para tudo, enfim, conduzido por Jesus Cristo. Portanto, esta primeira coisa, então, da primeira imagem que temos da vida cristã e da espiritualidade, para muitas pessoas procuram exatamente por caminhos de segurança, não abrir muitas portas, mas o Papa Francisco nos encarrega dizer que estamos em saída, e se não estamos em saída, também não há entrada. A primeira depois, coisa que aparece aqui, num subtítulo chamado Síntese Teilhardiana, era aquilo que eu me parecia que era bom que cada um tentasse fazer, daquilo que leu do Teilhard, o que é que fica, o que é essencial, o que é que sintetiza tudo. E ele começa por dizer que é a grande expressão identificativa do pensamento de Pater Chardin, que é tudo o que sobe converge. E por caminhos ascendentes, pois todos os caminhos ascendentes são legítimos. E isto é importante, não é? Portanto, não há aqui proibições, porque o que torna ilegítimo é que seja mal vivido, é que não seja vivido com amor, não seja vivido em convergência, seja vivido em redução e em separação. E, de facto, muitas vezes resolvemos as crises com cismas, com separações, e a Igreja está cheia disso. E agora temos vários grupos ultraconservadores, ultra críticos, desde a liturgia, à voz do Papa, a tudo, que é uma forma de crítica infantil, não é? Porque é deitar abaixo sem perceber o abrir das portas toda a amplitude que pode ter. E isso não significa um vale-tudo, evidentemente. Significa um poder dialogar com tudo e com todos. E isso o Teilhard faz. E fez. E essa é uma das grandes medidas de coisa. Além do mais, depois dá uma outra imagem, que o caminho teilhardiano é como quem escala uma grande falésia para, do alto, poder ver as coisas todas em conjunto. E, portanto, não há a tentação de absolutizar o pequeno. Então, assim podíamos perceber que a ideia de que cultivar uma visão global, com dois dinamismos que o Donadieu repara e que são muito frequentes no Teilhard, que o caminho é para cima e para diante, e nunca uma coisa só, e a junção destas duas coisas. Muitas vezes não foi. A nossa espiritualidade foi temerosa. O Donadieu traduz, este livro do Donadieu traduz em alto e em frente, mas costumo encontrar nas outras traduções do Pater para cima e para diante. Portanto, é essa a nossa atitude e é isso que é o característico desta espiritualidade e desta teologia. E se assim não for, estamos mal. Então, esta visão alargada, dinâmica, integradora, parece-me que é aquilo que realmente nos compete desenvolver na tentação porque ele também fala disto, mais uma vez, estamos em tempos de crise. Bom, sempre estivemos. Mas quais são as características da crise atual, ou das várias crises atuais? A Igreja sente grandes pressões para divisões, mas o caminho aberto por Patear é capaz de superar essa realidade. Aliás, Dona Dia diz que com o Teilhard se superou, de facto, de alguma maneira, definitivamente, a relação conflituosa com a ciência, entre a religião e a ciência.
ou entre a ciência e a religião, como uma grande tentação que sempre houve de uma abafar a outra. Porque também houve cristianismo com fraca visão, pouco para cima e pouco para diante, rejeitava logo à partida a ciência. Outra coisa é, também não é batizá-la e ficar só com aquilo que nos interessa, é capaz de ouvir a religião, que ser capaz de ouvir a psicologia, a ciência, a sociologia e todos os caminhos onde, se são certos, honestos e inteligentes, hão de ser convergentes. Portanto, esta ideia de tudo o que sobe converge. Não consigo. Hum, Outra coisa que ele faz referência é e a importância de voltar cada vez mais a reler e a meditar a missa sobre o mundo. Que isso é a grande característica, a grande novidade, porque na missa sobre o mundo está a concretização de toda a espiritualidade. E ali, não uma espiritualidade fechada, dentro de uma capelinha, com o pão ázimo, mas diante do universo, uma missa sobre o mundo, e cada vez que se consagra ou vivemos a consagração, devemos perceber que nada escapa ao mundo inteiro e quando há um mínimo que seja que se aproxima de Deus, todo o mundo se aproxima de Deus. E, portanto, a consagração, mesmo a consagração numa capelinha perdida, com uma hóstia, é uma consagração do mundo. Porque é todo mundo que pede para ser consagrado. Não de qualquer maneira, mas percebendo que todo mundo vai a caminho de se tornar corpo de Cristo. Ora, a dia aqui faz apelo a textos de São Paulo, muito evidentes, dessa ideia, e portanto, a missa sobre o mundo é essa, como diz ele, combinação maravilhosa de inteligência, de ação e de mística. Porque são, de novo, os três polos que ele põe na identidade cristã. E faz esse desenho do triângulo, e agora já lá vou, o tal triângulo, que ele desenha aí, portanto vale a pena ir ao livro ver o triângulo, um triângulo equilátero, que num dos ângulos tem a inteligência da fé, ou a inteligência, a reflexão, o passo da reflexão, e a partir daí, noutro ponto tem a ética, o agir moral, o agir ético, o agir social, a intervenção no mundo, e no outro triângulo, no ponto, ângulo do triângulo, temos a vida mística e o agir simbólico, o agir litúrgico, a oração, a experiência de comunhão interior, a capacidade de formarmos um caminho místico para Deus. Então, esses três polos, como aqui se diz, nunca podem faltar. Se faltar um, está tudo estragado. Nenhum triângulo se aguenta se deitarmos fora um triângulo. Um dos ângulos. Então, a ideia do triângulo, com estes três polos, o simbólico, o místico, o ângulo da verdade ou da inteligência, da fé, do conhecimento, do aprofundamento bíblico, do aprofundamento tecnológico, do diálogo com o mundo, da educação, em todas as coisas, da experiência do contacto e da relação, também da política, está aqui. O outro ângulo é o agir ético. As relações a caminho do bem, caminho do bom, e digamos assim, o serviço. Temos o ângulo do serviço, cada vez melhor, como opção cristã, o caminho da inteligência e da compreensão e o caminho da beleza, da integração das relações, que é o caminho da oração. Isto é muito curioso porque ele com este triângulo foi-se inspirar em São Tomás. São Tomás desenhava este triângulo com estes três polos, a que depois chamou estes três, não é os três transcendentais. Transcendental na filosofia de São Tomás, na filosofia tomística, são as dimensões fundamentais
os fundamentos transversais a tudo. Aquilo que está lá sempre. E é muito engraçado porque os transcendentais são a unidade, a verdade e a bondade. E estão aqui, agora ditos de outra maneira, a verdade é a busca feita pela inteligência e pela reflexão e o sentido crítico. Isso é a busca da verdade. A bondade é a dimensão ética, o serviço, o acolhimento, a integração, a consolação, a cura, o apoio, tudo isso, fundamentalmente a palavra bondade, a verdade, a bondade e a unidade. A unidade que é todo o esforço de comungar com a natureza, comungar com os outros, comungar com Deus e, portanto, o fruto da unidade, verdade, bondade, né, eram os transcendentais do qual se tiraria a beleza. Mas aqui o belo está, está traduzido de outra maneira. A comunhão com Deus, ou a celebração da vida, é aqui que se chama a beleza. E isto é muito interessante, como a base de todo o pensamento, de toda a ação, de toda a vida mística, de toda a vida social, de toda a vida interior, de toda a inteligência. Com isto, Donadieu apresenta originalmente uma síntese que foi buscar esta realidade. E praticamente já disse tudo, todas as grandes dimensões. Esta dimensão integradora, ascensional, cristocêntrica ou cristogénica, nestes três polos, não é? O que gera unidade, o que gera bondade, o que gera verdade. E daqui não está tudo. Agora, não, como ele diz, não pode falhar nenhum destes. Ora, nunca estamos em proporções semelhantes. O nosso triângulo nunca é equilátero. Às vezes esticamos mais para um lado e o triângulo está a perder-se de algum lado. São mais triângulos isósceles ou escalenos, para usar aqui uma geometria que provavelmente o Padre Teilhard apreciaria. Mas a típlice dimensão, agora com outras leituras, enfim, de alguma maneira aconteceu aqui qualquer coisa no meu computador que vos perdi. Não sei o que é que aconteceu. Ah, então, António está aí a mostrar o triângulo. Eh, Agora não sei como é que é de fazer. Perdi-vos com a introdução deste. Padre Vasco, não? Ouviu? Não, eu não estou a ver porque eu perdi a visão de tudo. A culpa foi minha, cometi isto, mas estava sem som. Eu meti o triângulo. O Não sei se triângulo, bem. Fez bem, fez bem, fez bem. Muito interessa. bem. Não, agora só estava à procura de vos ver, porque. Quer ver o outro? Não, praticamente é igual, com outra linguagem. Mas é ir ao livro. Agora queria era ver-vos e não estou capaz. Pronto, então nesse caso eu tiro isto. Pronto, muito bem. Mas a vocês vejo. Agora Ok, pronto, já cá já estamos apareceu todos. aqui o mundo. Já está aqui o mundo. Agora estamos todos juntos. Ora bem, muito obrigado. Nada. Então, para acabar, o livro acaba com, depois deste capítulo que eu agora resumi,
mas que no fundo se resume a isto, é perceber como é que tudo que sobe converge pode ser, de facto, a síntese desta expansão integradora que nos faz entrar na busca de equilibrar este triângulo de inteligência, vontade e, e mística. Ou seja, de inteligência ou racionalidade, serviço, oração. Podemos jogar aqui com este triângulo, pondo temas equivalentes que entram em cada um destes três polos. Mas o Donadieu termina com um anexo muito breve, são 2 páginas, ou sim, 3 páginas, em que nos oferece 2 testamentos do Padre Teilhard, 2 textos já do final da sua vida, praticamente um no ano em que morreu, no outro ano anterior, um que ele chama o Testamento Metafísico e o outro que chama Testamento Teológico, que já é um texto sobre a convergência e a evolução, 1955. É curioso eu escolher e bem, de alguma maneira, estes 2 textos como sendo o testamento, o duplo testamento do Padre Teilhard. No primeiro testamento, o testamento metafísico, ele fala de que Patear oferece uma terceira dimensão, a dimensão da complexidade, a juntar aos outros 2 infinitos normais. O infinitamente pequeno, o infinitamente grande, que Patear junta o infinitamente complexo. Isto como necessidade importante de viver este desafio do crescimento, quer infinitamente, ir pelo infinitamente pequeno, que não se opõe ao infinitamente grande, e que tudo sim é sintetizado pelo infinitamente complexo. E essa é que é a grande novidade, a complexidade, o ínfimo e o imenso, por como correção ou, daquilo que podia ser para algumas pessoas a tragédia, mas não é. Mas é o grande desafio, que é a entropia. A entropia seria todo o movimento de desordem, de tentação de queda no caótico, não seria a construção triangular, seria o devassar de todas as. De tudo isto se. Enfim, se dividir e subdividir e dividir em peças que depois não se ligam. Isso seria a entropia, uma expansão da mónada sem coesão, sem sentido, sem expressão. E então, o infinitamente complexo é aquilo que se opõe à força cósmica, mas também às vezes do humanismo errado, que seria a entropia. E diz que isso vem nesse texto de 1954, que é o coração da matéria. Não, isso, o coração da matéria é o seguinte. É o crístico. É o crístico, não, o crístico é esse, sim. Pois, É o crístico que está incluído no volume da Coração da Matéria. sim, mas ele diz que eu não sabia que isso eram praticamente escritos em 2 anos diferentes. Sim. O primeiro dos 3 infinitos e o segundo, o absolutamente necessário de aprofundar o conceito de evolução e de convergência e de complexidade. Então, esse seria o testemunho, o testamento teológico, que no fundo nos dá a bagagem crítica e crística. Nosso olhar, esse saber ver o universo a partir destes óculos, que está bastante bem explicado no livro, e, portanto, o Patear, como ele diz, coloca a religião e o fim do mundo
o crístico conseguido, através da cristogênese, coloca-o como o bom projeto, o projeto necessário para onde temos que entrar. Com isto estaria lançado de alguma maneira, uma nova maneira de compreender o cristianismo centrado no crístico, ou seja, num processo de cristogênese. Já não cosmogênese, já não antropogênese, mas a cristogênese, onde Cristo se identifica com o Ômega. Partimos de Cristo, desejado, esperado, encarnado, e de facto a encarnação é o mistério central para depois ir procurar o Cristo cósmico que nos oferece a comunhão, que antigamente podíamos chamar a comunhão dos santos ou ponto omega. Assim ele termina então o livro com estes dois anexos. Vale a pena lê-los e termino a minha charla. Muito bem. Obrigado, Padre Vasco. Eu penso que, dado que temos tempo e estamos no fim do curso, depois da sessão de hoje, vamos ter um, um encontro para fazer uma reflexão sobre o curso que podemos antecipar já, visto que temos tempo e que temos o Padre Vasco que nos pode ajudar a fazer essa síntese. Depois ainda vamos ter, no dia 29, uma conferência do Abílio Barros sobre a missa sobre o mundo. Não é propriamente um anexo ao curso, digamos que é um prolongamento, visto que muito o que nós lemos neste livro, e ainda agora o Padre Vasco nos recordou, gira à volta da espiritualidade que Teilhard nos revela quando fez aquela magnífica oração da missa sobre o mundo. Portanto, podíamos abrir um fórumzinho de discussão ou de reflexão ou de crítica mesmo sobre o curso. Eu posso, para facilitar, dizer-vos que não recebi muitas respostas ao inquérito, porque as pessoas tenham tido aquela dificuldade que agora me apercebo de não conseguirem meter lá as cruzinhas, porque não se lembram que é preciso pôr a reencaminhar, mas as poucas respostas que eu tive vão todas numa linha positiva. Pronto. Ninguém achou mal o curso, ninguém achou mal ou, ou revelou que não. Que? Sim. Que as gravações não tivessem servido para nada, antes pelo contrário. Portanto, é positivo. E quem pôs comentários diz que isto mesmo, confirma. E a maioria também está interessada na, no lançamento de um novo curso. Bom, tudo isto são. A questão do novo curso é uma questão que tem que ser ponderada e vai ser feito isso ao nível da direção. Nós já pensámos num tema, já pensámos na maneira de fazer isso, mas há várias coisas que têm que ser ponderadas antes de lançar o curso. Este curso foi um bocadinho pesado, foi 2 anos, nós fizemos cerca de 40 sessões ao longo de 2 anos, fizemos as gravações, as pessoas têm as gravações à sua disposição. Não sei se haverá folgo para lançar um novo curso em 24, 25, que depois abrangerá
também 25, 26, não sei. Está um bocadinho aberto de pensar nisso. Bom, mas relativamente a este, a intenção está patente, era realmente fazer uma divulgação de Teilhard. Inscreveu-se muita gente que provavelmente estava interessada em Teilhard, mas que não conheceria muito. Não sei dessas pessoas, da maioria das pessoas que se inscreveram, se não apareceram aqui nas sessões porque estavam a contar com as gravações, se depois acabaram por ver as gravações ou não, não sei, mas a ideia é que muita gente que se inscreveu e que não é, talvez, muito familiarizada com Teilhard, recebesse uma ideia deste pensamento. E os que já conheciam Teilhard pudessem aprofundar. Bom, como o livro é bastante didático, porque, no fundo, ele foi construído a partir de um curso que o Donadieu dava na Universidade, na Faculdade Jesuíta de Paris, o Saint-Sèvres. Tinha todas as, digamos, as características de um método que permite entrar devagarinho e ir apreendendo. Foi isso que se procurou fazer. E pronto, eu gostaria de saber se nesta altura, que ainda temos, portanto, tempo, se gostaria de vos ouvir sobre o curso, mais do que falar eu sobre ele. No entanto, ainda relativamente à intervenção do Padre Vasco de hoje, eu gostava, portanto, antes ainda de fazer essa discussão do curso, eh, voltar aqui aos triângulos, e é só um comentário meu, não é propriamente uma questão. O tal triângulo que o Padre Vasco falou, que é inspirado em São Tomás de Aquino e que tem num vértice, eu agora, se não se importam, vou pô-lo, porque agora o Padre Vasco não se importa de não aparecer. Acho, então vai ver lá dentro. Vai ver lá dentro. Portanto, temos estes três triângulos, o agir simbólico, que aponta para o belo, para a celebração, portanto, já vimos o que o Padre Vasco nos falou sobre isto, o verdadeiro, que se refere à inteligência da fé, e o agir ético, que é o bom. Depois, eu gostava de ir aqui ao triângulo do Teilhard, que é muito. Isto tem aqui uma coisinha que saltou, mas eu vou já metê-la no sítio. Portanto, nós temos, como vimos ali em cima, o agir simbólico, que aqui na visão do Teilhard aparece oferecer o mundo humanizado ao Cristo universal. Portanto, aquilo que era, digamos, em São Tomás o orar, o contemplar, aqui para Teilhard é a oferta. Digamos que é o mundo cristificado oferecido ao Cristo universal. Mas isto, como o Padre Vasco disse muito bem, está tudo interligado, não se pode tirar uma coisa senão isto desmorona-se. Temos a inteligência da fé, que é por onde eu começaria. Digamos que a fé, evidentemente, é um dom de Deus, mas é um dom que Deus não dá se a pessoa não se puser a jeito. Quer dizer, se a pessoa não procurar. A inteligência da fé é exatamente uma procura que nós temos que fazer, e o aprofundar a ciência, um aspecto que o Teilhard muito sublinhou, aprofundar a ciência
é uma forma de ter fé, é uma forma de adorar. Porque se, se a ciência nos revela os fenómenos, a realidade, de alguma maneira está-nos a revelar, também já São Tomás dizia isso, está-nos a revelar o próprio Deus. Nós estamos, através da ciência, através da inteligência, através da procura, a robustecer a nossa fé. Foi o que o Teilhard fez, que a partir da sua convivência com a ciência, engrandeceu a sua fé crística. E nada disto é possível se não houver o agir ético que aqui é apresentado como a construção de uma terra humana e fraterna. Portanto, não pode haver oferta se nós não construirmos qualquer coisa. Nós somos chamados a fazer, a construir, a cooperar na construção do reino de Deus, através da nossa fé e acabando na nossa oferta. Eu só queria lembrar que aqui neste triângulo, na visão do Teilhard, do mesmo triângulo, está todo o pensamento que o Teilhard nos expõe em toda a sua obra. Portanto, procura da fé, agir, construir, para nos aproximarmos do Cristo e podermos lhe oferecer algo. Quer dizer, esta rotação de fases da nossa vida. Parece que estar aqui muito. Aliás, o Padre Vasco disse, mas eu estou aqui a repisar um pouco. No fundo, estou a reconfortar-me na evidência que eu reconheço aqui do pensamento, em resumo, digamos assim, do Pater. Pronto, e agora não peço ao Padre Vasco para me responder nada, porque eu não lhe fiz uma pergunta, não sei se ele tem mais alguma coisa para dizer, e se há alguém que queira, antes de começarmos a fazer uma reflexão sobre o curso, se há quem queira intervir sobre a conferência do Padre Vasco. E nesse caso peço que façam o que é costume, que é levantar a mão. Então, Michel, Michel quer levantar a mão? Já está, levantou. Então, Michel, é pôr som. É pôr o som. Hoje fiquei castigado, porque tinha-me notado por todo o lado que devia assistir a esta conferência e, com os acontecimentos do dia, que foram múltiplos, mas bons, esqueci-me de entrar em tempo devido, só quando o António, entrei quando o António teve a amabilidade de telefonar para mim. Agora, é sempre interessante e oportuno e gratificante ouvir o Padre Vasco. Queria fazer, em primeiro lugar, uma questão sobre o sentido do termo, o simbolismo no triângulo apresentado. Como disse o António, em Tomás de Aquino, os transcendentais são o uno, o, verdadeiro? o ser, o uno e o bom. Sim. Não tanto o belo acrescenta-se, talvez, mas com menos força. E então, como é que Teilhard teve a ideia, eu diria, de, não vou dizer suprimir o ser, mas substituí-lo pelo belo? Segunda pergunta. Eu não vejo em que sentido Teilhard utiliza o termo o simbolismo aqui no triângulo. Nos dois triângulos, se percebe bem. O simbolismo, estou a ver
a oração, o simbolismo é a expressão de um desejo pela oração, não vejo muito bem. É verdade que eu não li esta parte, o que devia ter feito antes. Se o Padre Vasco me permite, eu vou aqui pôr um esquema do livro do Teilhard, do Narieux. Ora, só um bocadinho que eu tenho que ir lá acima à página 66. E isso, de alguma maneira, responde à questão que o Michel está a pôr. Quando o Donadieu falou do passo da correflexão, disse: da simbiose destes três tipos de sistemas resulta a emergência da noosfera, o que para Teilhard corresponde ao franquear de um segundo limiar, o ponto crítico da reflexão. Desta vez coletivo, portanto, a figura 15 que está aqui atrás. Não, isto é 14. Portanto, a 15 é esta. Portanto, a figura 15 é esta. O conjunto do processo pode ser representado pelo esquema da figura 15, que vem prolongar e completar o esquema já apresentado no capítulo 2, que é a mesma coisa. Mas repare, o Donadieu considera aqui uma evolução de sistemas, a começar pelo Big Bang, que depois passa pelo sistema físico, do sistema físico passa-se ao sistema químico, portanto, temos aqui passo da corpuscularização, passo da regulação, isto no domínio da física, depois sistemas químicos, domínio da química, depois passo da vida, passamos aos sistemas vivos, domínio da biologia, depois sistema humano, passo do pensamento reflexivo, domínio da antropologia, e depois do sistema humano há uma, como é que é dizer, um abrir de um leque de sistemas, que é os sistemas artificiais, os sistemas sociais e os sistemas simbólicos. E ele, por sistemas simbólicos, considera o domínio do pensamento religioso, que, no entender dele, é um sistema inerente ao próprio sistema humano, tal como é o sistema social e os sistemas artificiais, que é a capacidade do homem de se munir de artifícios, de próteses, de instrumentos para ampliar as suas capacidades. Portanto, o sistema simbólico para o Donadieu é o sistema que se relaciona com a vertente espiritual e religiosa própria do homem. Ele tem um outro na página 26, que é este mesmo, mas sem estar tão completo, mas aí está a página 26. É aqui, é este. Em que ele faz estes avanços até ao sistema humano. E depois, na página 66, acrescenta-lhe, digamos, a cúpula desta evolução, da análise desta evolução, que é o caminho para a noosfera passa por esta diversificação do sistema humano, dividida em três vertentes: a capacidade do homem para gerar instrumentos que ampliam as suas capacidades, o desenvolvimento social e o desenvolvimento espiritual. Michel, não sei, eu ambientei-me ao Padre Vasco porque me lembrava que, como
como o Donadieu é um homem da sistémica, ele introduziu aqui esta linguagem dos sistemas que lhe é muito cara e muito familiar. Mas acho que o Michel tem toda a razão quando coloca a questão, então o que é que naquele triângulo que nós estávamos a ver há bocado, um bocadinho, está aqui. O que é que o agir, porque é que é agir simbólico? Porque isto tem que ver com aquela vertente da espiritualidade. E daí ele ensina por oferecer o mundo humanizado a Cristo universal, a acolher a sua glória e o louvor. Quer dizer, é a vertente espiritual do homem. Mas se calhar isto não é alimento suficiente para um filósofo. Posso tomar a palavra para completar? Eu percebi muito, foi muito útil esta precisão do António, mas nessa altura eu chamaria isso o simbólico e, no fim de contas, tudo o que o ser humano faz com a linguagem. E com linguagem interior ou exterior. Para mim seria um sentido simbólico, super sentido do simbólico, porque habitualmente é verdade que todas as criações artísticas têm algo neste sentido de simbólico, uma criação de pensamento, mas na página onde há o segundo triângulo, O segundo, quer que eu ponha? belo, e Quer que depois, eu ponha? sim, diga. Então, vou para a página 170. Deixa eu falar mais alto. Sim, É esta? É este, quer ver, ou é o outro? é esta. É este, é este. Quando diz, quando se vê o agir simbólico, orar, contemplar, participar na liturgia, etc., a gente poderia, é tão simbólico no sentido de tear, como conhecer a Bíblia, etc., acolher, tudo isso é simbólico, em meu entender. Mas por que ele põe aqui, é isso que não percebia, no agir simbólico, principalmente orar, contemplar, participar numa liturgia, nos sacramentos, criar beleza. Não será um pouco, não vou dizer de modo crítico, heteróclito, mas penso que o simbólico atinge tanto o verdadeiro, incorpora tanto o verdadeiro como o bom, o agir ético. Mas não quero, talvez seja específico de tear, e neste sentido eu diria, é um super sentido do simbólico que por exemplo, não, distingue para mim a poesia da filosofia ou da teologia. A poesia é uma criação, efetivamente, de beleza ao nível da linguagem, graças às metáforas que inventa. Mas, mas agradeço a resposta, mas em nome da resposta do António com os textos da página 66, se percebi bem, o agir simbólico aqui incorpora tudo que é especificamente atividade humana, a partir da própria linguagem e da própria ação. Michel, Posso, eu sobre. Sim, Padre Vasco, à vontade, à vontade. só para, enfim,
bem, ele põe essa coisa dos sistemas, mas não tenho nada a certeza que seja uma linguagem do Padre Tear. Não é? Era o que eu ia dizer. Isto é Isto uma, é isto do tal senhor Chauvet. Exatamente, exatamente. E, põe isto, porque sistemas simbólicos eu percebo que é para incluir todas as relações ditas espirituais, porque as outras também são espirituais. É difícil encontrar um nome, mas e por isso é que se formos à raiz de onde vem este triângulo, em vez de aí nesse ângulo viria a unidade, tudo aquilo que cria unidade. Unidade interior, unidade na relação, no fundo, religião. São os sistemas religiosos, ainda que seja só uma religião poética, ou uma religião que não tenha nada a ver, se calhar, que até pode ser o budismo. Portanto, mete no simbólico todas as formas religiosas ou de religação, onde, portanto, também pode entrar aí a poesia, toda a forma, todos esses agires que, de alguma maneira, refletem os caminhos de unidade, porque a poesia unifica, a meditação é unificante, a relação com Deus e a liturgia são para unir, e, portanto, é, de alguma maneira, diretamente o religioso, no seu sentido mais lato. E ele chamou-lhe simbólico, porque também simbólico significa isso, lançar conjuntamente. A palavra símbolo é lançar juntos. Uhum. É aquilo que faz, que lança para uma coisa que corresponde, uma correspondência. Podia-se chamar sacramento, podia-se lhe pôr outro nome, mas por isso é que eu preferi lembrar, enfim, os três princípios de toda a realidade, sem a qual nada é que é a busca da unidade, a busca da verdade e a busca do bem. Uhum. E a busca da unidade inclui todas estas formas, que não são propriamente científicas nem éticas, mas são, de alguma maneira, relações sapienciais, poéticas, religiosas, que é uma dimensão também humana que às vezes não sabemos classificar. Portanto, ele pôs aí agir simbólico neste sentido, mas em português eu acho que não ajuda muito. Tem toda Não, a razão. Padre Vasco, deixe-me só acrescentar uma coisa, se me permite. Eu, desde há muitos anos, quando comecei a ouvir o Donadieu falar deste sistema simbólico, achei que estava no campo de uma situação, é um campo semântico. Quer dizer, sim, ele usa este termo para dizer uma coisa que nós diríamos de outra maneira, como o Padre Vasco acabou agora muito bem de chamar a atenção. Ele chama-lhe o simbólico. Digamos que é um termo que lhe é caro a ele e que tem este conteúdo que está aqui ao lado, não é? Simplesmente ele tem esta marca, pronto, simbólica, eu aceitei, nunca lhe perguntei porque é que ele dizia isto, porque pensei, fiz a transposição, pronto, o que ele quer dizer é isto e acabei, não é? Mas de facto aqui no livro depois aparece também e pode dar origem, como se vê, a alguma controvérsia, confusão, controvérsia e incompreensão até, porque realmente o simbólico é tudo isso que o Michel e o Padre Vasco agora acabaram de referir, e que neste contexto aqui será, digamos, apenas uma etiqueta, não é? Não, sim. não tem o conteúdo que nós daríamos ao termo simbólico noutra acessão, não é? Será que, será que eu posso fazer uma outra questão, mas em primeiro lugar ver se há outras questões sobre o texto. Mas Não querem, ainda querem ver o livro ou já não vale a pena? Está visto, não é? não, não, para mim eu gostaria de fazer uma questão sobre o livro. Ah, é? Quer que eu abra outra vez? Eh, Ok. Isto é, Eu gostei. sobre Ok.
sobre a sessão de hoje, dado que o padre... Queria fazer uma questão um pouco especial ao padre Vasco. Teilhard de Chardin era um jesuíta admirável. Em seu entender, como é que ele conciliou o segmento da espiritualidade inaciana e, eu diria, a sua capacidade de criatividade, de criatividade intelectual e teológica mesmo. Nessa altura, de modo brutal, diria, será que um dominicano poderia rever-se tanto como o padre jesuíta na espiritualidade de Teilhard de Chardin? Por um lado, a minha questão não tem sentido, porque cada autor, cada homem espiritual recria aquilo que ele recebeu a partir da sua própria experiência de fé. Mas o que diria Santo Inácio de Teilhard de Chardin? Mas, ele estaria sempre, de certeza, de acordo, mas que não vejo. Não, deixa eu ver. Pode Fazer maior. exercícios espirituais com Teilhard de Chardin, do Padre Agostinho o Dias. Está bem, é boa resposta. Não, mas é mesmo, mas é um grande exercício este, de dar os exercícios integrando toda a espiritualidade do Padre Teilhard. E não é nada fácil, porque, porque é todo um exercício de mudança de linguagem, de adaptação dos exercícios à linguagem do Padre Teilhard. Ele faz isso aqui assim, e portanto faz um grande desenvolvimento de dar os exercícios espirituais da segunda semana dos exercícios, que já fez, sabe, que é o prato forte, não é? Que é o conhecimento interno de Jesus Cristo, na sua vida pública, no seu terceiro, nos três polos. Exatamente, Cristo a agir nos três polos, espírito crítico, espírito social, espírito de relação. E como é que passa de Santo Inácio, centrado no Cristo de Rei das duas bandeiras, dos três binários, para o Cristo ponto omega, Senhor de todas as coisas, que pede um caminho novo e realmente não é fácil, mas este livro é muito interessante. Pode mostrar de novo. Sim, portanto, é os exercícios espirituais com Teilhard de Chardin, Agostinho o Dias Valina. Valina. Eu posso mandar depois para todos a referência a este E é livro. um exercício muito engraçado, porque mesmo para os exercícios não é fácil, porque a linguagem do Teilhard parece saltar fora, mas ele mostra como é que cabe. Só que toda a linguagem, ainda que traga grande novidade para o século XVI, enfim, para toda a catequese e toda a espiritualidade, mesmo aproveitando muitas coisas de Santa Teresa, que é contemporânea, e também, que como ele aqui há bocado foi buscar, de São João da Cruz. Por outro lado, isso é um tipo de mística, e agora entrar aqui numa outra mística, que é a teilhardiana, que está centrada... Santo Inácio também é muito cósmico e muito evolutivo, porque a segunda semana é todo o processo de evolução da relação. Como é que uma relação pode evoluir para superar todas as crises? E então ele põe o Cristo que nos interpela, que nos chama, conduz, este Cristo que se vai revelar na Eucaristia. E numa Eucaristia que é missa sobre o mundo. Como é que ele também vê a missa sobre o mundo nos exercícios espirituais. E bom,
Seria um bocadinho mais complicado para um dominicano, mas se os dominicanos fazem exercícios espirituais, também, e eles às vezes têm até uma certa agilidade na adaptação dos conceitos. É só um bocadinho perceber do que é que estamos a falar. O que é que estamos a dizer com Cristo cósmico? E aqui a ponte é feita por São Paulo, porque São Paulo, de alguma maneira, fala-nos de um Cristo cósmico. Alfa e ômega, antes de tudo, durante tudo e em tudo em Cristo e Cristo em tudo. Portanto, São Paulo é teardiano. E, e realmente ele dá os exercícios, mostra essa. Seria a grande dificuldade, dar a segunda semana dos exercícios, só com linguagem teardiana. Mas é possível. Precisa explicar, mas salta fora da linguagem tradicional. A resposta do Padre Vasco mostrou que a questão foi muito útil para nós. Mas eu posso mandar a todos a referência deste livro. Aliás, a Maria do Carmo Storff também pôs já aí um chat que indicou. O que é que indicou aí que eu não consigo abrir? Na Bertrand, na Bertrand. É o link para o livro na Bertrand em Portugal, até porque o livro é em Comilhas. Eu fui à página da Universidade Pontifícia de Comilhas, que é onde ele foi editado. Está esgotado, mas ele aparece em stock na Bertrand. Mas não é em português, pois não? Não, é Em espanhol. espanhol. Este livro é Pois é. espanhol. Sim, mas na Bertrand de onde? Online, Michel. Ah, está bem. É uma boa ideia. E depois pode-se tentar encomendar em qualquer Bertrand, ir à loja diretamente com o nome do livro e Pois. Ah, sim, vale a pena. ao Olha, FNAC também. Mas Mas a grande dificuldade de linguagem trata-se sobretudo na segunda semana. Mas, recorrendo a São Paulo, pode-se cozer uma coisa com a Basta outra. agulha. sim. Olha, não sei se alguém quer tomar a palavra. Não, ainda ninguém levantou a mão, a não ser o Michel. Eu queria fazer uma terceira pergunta, mas muito rápida. Eu não sou físico e fiquei muito Não interessado. estamos a ouvi-lo bem. Levante mais a cara. Está bem. Não sou físico, mas gostaria de sublinhar o que o Padre Vasco disse a propósito de entropia. Sim. Se a entropia é uma tentativa ou tentação de desordem, de experiência de mônada sem conexão, como disse o Padre Vasco, eu diria, será que, segundo o Padre Teilhard, vai haver sempre uma espécie de contemporaneidade, simultaneidade das duas linhas de entropia para a desordem e de construção do corpo místico, etc. No fim de contas, da noosfera. Sim. Sim, eu acho que é um nome científico, físico, que acontece à realidade quando ela não está em processo de unidade. Quando não está em processo de unificação, convergente para algum lado, entra as forças de desagregação. O caos, podíamos dizer. Mas porque a entropia é uma energia, enfim, uma anti-energia. É a Se não se segunda lei está a da construir, termodinâmica. se não se está a construir, é da termodinâmica. Se não se está a A construir, segunda lei da termodinâmica. pois, mas se não se está a construir, a realidade não converge, desagrega-se, não é? É o caos, é o problema do mal. A morte é uma forma de entropia, a morte física é uma forma de entropia? Não, sim, a nossa realidade humana sem o amor, sem a construção, sem estes três polos, é desagregadora e, portanto, divisora
é o engano. Sim, mas isso, e no sentido físico, a morte física é o triunfo da entropia ou não? Isso é uma questão de. Podia ser se nos demitíssemos todos de construir, de amar. Sim, Essa é a luta da vida. Se paramos, já andamos para trás. sim. Se Mas não, a, se não, a se não estou a morte, agir em convergência, já estou a permitir que a tendência de dissolução funcione. Não é? mas a morte física é essa dissolução, ao nível celular, não é? Portanto, há uma desagregação a partir do momento em que deixa de haver o princípio agregador, que é a vida e com todos os mistérios que isso encerra, não é? Porque é que o nosso corpo se desagrega quando deixa de haver o princípio unificador no corpo? A gente não sabe, mas a verdade é que quando o coração para, entra tudo em desagregação, não é? É Deixa- o que vai fazer Deus quando vê um ser humano, quando recebe depois da morte um ser humano que ficou muito marcado pela entropia desagregadora de que fala o Padre Vasco. O perdão, o que vai ser. Perdão é a graça recriadora. Que Deus cria e recria continuamente, não é? É o Cristo Salvador, recriador, sempre. Porque a tentação é a dissolução. Porque até parece mais fácil. Porque até parece que é o que dá jeito. O resto é exigente. É construir, não fazer nada. Mas é. Então, eu, Mas o Cristo Omega, por isso é que Cristo Omega não é uma coisa distante. É uma presença recriadora contínua, não é? O Omega não é o que virá no futuro, é o que já está a dar-nos futuro, Uhum, não é? boa, E por boa isso, expressão. e por isso está a tragir em nós. Nós, sem a graça, somos desgraça. Eu, se me permitem, vou dar agora a palavra ao Belarmino, que já tem ali uma mãozinha levantada. Olá, Belarmino. boa tarde. Olá, olá, Belarmino. Pois é, olá, boa tarde. Nós, a certa altura, eu perdi, mas não sei se estamos a falar de duas mortes. Mas da morte física, que falava o nosso Michel, efetivamente, vai haver um aumento de entropia. A decomposição de todas as formas moleculares implicam um aumento de desordem, ou seja, a perda de informação. Por exemplo, as proteínas vão hidrolisar, vão se dividir nos seus aminoácidos constituintes. Aliás, nós sabemos que quando há vida, quando os corpos estão vivos, nós estamos permanentemente, por isso é que comemos, nós permanentemente estamos a utilizar a energia para a síntese e a formação de todas as estruturas, de todas as moléculas de que precisamos para que o nosso corpo viva. No momento em que morremos, esses processos param e, portanto, nós deixamos de ter a energia para manter o corpo em agregação, em síntese, em multiplicação, e todos esses processos gastam energia. Portanto, a partir do momento em que nós paramos, em que nós morremos, eh, realmente essa energia que está toda contida nas moléculas, nas estruturas, nas ligações químicas, vai ser liberta, não é? E o nosso corpo desaparece, não é? Todas as moléculas vão ser, digamos, as moléculas complexas vão todas ser hidrolisadas nas suas unidades constituintes, não é? Até que outro processo depois as reaproveite para outros processos, não é? Mas realmente a morte física é isso mesmo, é um aumento de entropia, porque nós deixamos de ter a capacidade, deixamos de estar vivos para utilizar a energia para sintetizar, construir todas as estruturas do nosso corpo. É exatamente isso, a morte física. Aliás, tem outra consequência termodinâmica, é que a vida
é um gasto permanente de energia para nos manter longe do equilíbrio. No momento em que deixamos de ter a capacidade de nos mantermos vivos, na altura em que morremos, todo o sistema, todas as moléculas, todas as estruturas vão tender para um aumento de entropia, e o aumento de entropia é a procura do equilíbrio. Portanto, nós, enquanto vivos, estamos longe do equilíbrio. Nós estamos em construção e em complexidade. Quando morremos, nós vamos tender para o equilíbrio. Pronto, eu estou a falar do mundo físico, não é? Ótimo. Não estou a falar da morte, de outra Foi morte uma ótima espiritual. explicação. Uma ótima explicação, em meu entender. Obrigado, Há uma Cláudio. coisa muito moderna que é o seguinte: desde o início, o segundo e terceiro princípios da termodinâmica têm vindo a ser reformulados nos últimos, digamos, 50 anos. Eh, e, e recentemente, bom, e tem havido uma grande associação da entropia, da noção de nega-entropia, portanto, um certo inverso da entropia com a informação. E a informação é uma unidade física nova, portanto, é uma unidade de informação. Ora, a informação é a nega-entropia, é o contrário da entropia. E só muito recentemente, digamos há 10, 15, 20 anos, descobriu-se que essa informação, se for sugada, se for absorvida por um buraco negro, não desaparece, mantém-se lá, não desaparece. Eu agora estou a falar um pouco de universo e de expansão e de buracos negros. Portanto, toda a luz e toda a informação, toda a energia que vai ser absorvida para dentro de um buraco negro, que contém informação, sabemos há muito tempo que essa informação fica lá, fica inacessível, mas não é destruída. Está lá. O que é realmente novo, e isso eu não sei desenvolver, o que é realmente novo, e tem uma coisa que tem menos de 3 anos, é que percebe-se que, apesar de haver, é que nega-entropia e informação não são a mesma coisa. Havia muita a tendência de dizer que a informação e a nega-entropia eram a mesma coisa. Hoje, não sei explicar porquê, os físicos sabem que não são a mesma coisa. No entanto, ambas seguem o mesmo tipo de lei. Isso é que é engraçado. Portanto, vão a par porque seguem o mesmo tipo de lei. Pronto. A lei de Boltzmann é verdadeira quer para a entropia, quer para a informação. Agora, a nega-entropia não é a informação e vice-versa, coisa que até há pouco tempo se julgava que era isso. Armin, eu, pegando nessa sua intervenção da informação, recordei-me de um escrito que eu li aqui há tempos, do Claude Tresmonton, que é o autor daquele livrinho que nós temos aí traduzido para português, e que teve o título de Tudo o que Sobe Converge, mas este autor tem uma referência à informação que eu achei muito interessante. Não sei avaliá-la cientificamente, mas achei que a ideia é luminosa, que é a seguinte: a partir do princípio de que tudo é informação, quer dizer, os processos físico-químicos e a própria evolução estão dependentes desse capital de informação que circula, que entra em nós, que entra em tudo, no fundo, não é? O Thérèse Monton, a certa altura, eu agora estou a citar de cor, posso não estar a ser muito rigoroso, mas vou tentar ser fiel um pouco à ideia. Essa informação é responsável pela evolução. Portanto, qualquer nível da evolução que se perfile de novo, qualquer novo estadio para que os fenómenos avancem, requer sempre
um acréscimo de informação. E isto coloca a questão da origem da informação. Eu lembrei-me disto quando o Bellarmino falou de que os buracos negros podem engolir a informação, mas ela não desaparece. Portanto, assim como ela não desaparece, digamos que há uma dimensão eterna nessa informação, também temos que nos interrogar e a origem da informação. E o Thérèse Monton diz, esse acréscimo de informação é algo que vem de fora. Porque se nós temos eu estou agora, vou usar termos muito, digamos, pouco científicos, nada científicos, e portanto não se prendam a eles. Mas se esse conjunto, esse manancial, esse capital de informação é uma coisa é mensurável e existe, está ali, é visível. Mas para haver uma evolução é preciso que venha mais informação, portanto há esse capital de evolução de informação é dinâmico. Portanto, há entradas. Parece que não há saídas, porque os buracos negros não as comem as informações, mas há entradas para permitir a evolução. E isto faz-me refletir em que essa informação, digamos que é o processo criador por evolução. O Teilhard diz que Deus cria por evolução. Será que o mecanismozinho disso é toma lá mais informação e cresce qualquer coisa? Quer dizer, isto é um bocadinho primário o que eu estou a dizer, reconheço isso, mas é a maneira que eu encontro neste momento de exprimir este meu certo fascínio por esta questão da informação e da origem da mesma. Não sei se alguém, talvez o Bellarmino, queira dizer-me alguma coisa Eh, sobre eh, estes. eu, eu partilho a mesma perplexidade. Hum, Também não sei ser muito conclusivo em relação àquilo que o António acabou de dizer. O António misturou várias questões. O que nós sabemos da física é que nós temos um mundo em evolução e antes disso, antes do mundo em evolução, é preciso nós percebermos que no universo, eu estou a falar do universo físico, não estou a falar de outra coisa. O universo físico é constituído por muitos objetos, alguns dos quais estão a ser descobertos. Esses objetos têm complexidades diferentes, mas organizam-se hierarquicamente. A segunda coisa importante para nós percebermos é o seguinte: é que essa evolução de que nós falamos, que nós somos conduzidos fatalmente a falar, e que o Teilhard brilhantemente utilizou a partir do final do século passado, a partir da ciência, a partir dos seus estudos de antropologia e de geologia, a partir de Darwin, não é? É a noção que o tempo da evolução é um tempo diferente do tempo dos relógios de Newton. É um tempo diferente. E nós podemos parar, a física interroga-se se o que é que são esses dois tempos e até se eles existem. Um grande físico italiano, o Carlo Rovelli, diz que o tempo verdadeiro, o tempo que existe, é o tempo da evolução, é o tempo da entropia. Esse é o tempo que existe. O tempo dos relógios, o tempo que a física clássica nos ensinou e nos ensina, é um tempo que ou não existe, ou então é um tempo que deriva de uma geometria interna à estrutura da matéria. E eu aqui não avanço mais. É um problema matemático. Não existe neste momento nenhuma prova de que o tempo de Newton exista. O que existe, mas existem provas de que o tempo da evolução, o tempo da entropia, existe. Pronto. A física clássica é maravilhosa porque está cheia de artifícios.
um dos quais é o tempo, que nos levou, por exemplo, à existência da noção de espaço absoluto, tempo absoluto, e que a relatividade acabou com isso, com esses artifícios. Não vamos aqui dar uma aula de relatividade nem de física, mas nós somos produtos, no século XXI, de maravilhosos conceitos, como, por exemplo, hoje nós não sabemos ainda o que é energia. Nós hoje ainda não sabemos o que é energia. Nem de onde Bom, vem. mas sabemos uma coisa, aparentemente, nós não temos nenhuma experiência de que a energia não se conserve. Pronto. Mas, apesar de não sabermos, bom, e sabemos que a energia é composta por várias partes, digamos por duas. Uma que é utilizável e outra que não é utilizável. A que não é utilizável nós chamamos indiretamente de entropia. E, portanto, o aumento de entropia significa um aumento é uma perca de informação, uma perca de utilidade. Nós sabemos, portanto, nós sabemos as relações termodinâmicas destas grandezas, nós sabemos quais são os potenciais que comandam estas grandezas e sabemos que estamos imersos por todo o lado num universo em expansão. Pronto. Agora, os fins últimos da física, a física não explica, como é natural. A física tenta esclarecer os conceitos, tenta estabelecer as equações e as relações, mas não consegue explicar de onde é que isto tudo vem. Portanto, aquela questão do António Paixão de que nós temos o universo, por um lado, em expansão, com objetos cada vez mais complexos, que seguem leis termodinâmicas que nós entendemos, e que esse aumento, essa expansão do universo, leva pelo menos a duas possibilidades: ou ele se vai expandir infinitamente para todo o sempre, ou então a própria materialidade, a própria finitude da quantidade de matéria que existe, vai fazer com que ele, a certa altura, digamos, contraria a expansão através das forças de gravidade. E a gravidade vai fazer com que a matéria que existe, terrivelmente expandida no universo, volte a certa altura a colapsar sobre si própria e provavelmente o futuro será todo o universo colapsar sobre si próprio até que haja um novo Big Bang. Pois. Portanto, é um modelo cosmológico que está em discussão. Agora Parece me que desculpa interrompê-lo. E aí onde é que entra aquela questão da informação? Do acréscimo de informação? eh, Ou pois, não quer dizer, entra? eu não sei. Eu sei que a informação está intimamente ligada com aquilo que o Teilhard e o Padre Vaz tiveram informado, tem a ver com a complexidade. A informação tem a ver com complexidade. Mas para haver mais complexidade, tem que haver mais informação. Sim, sim, mas Portanto, também ela vem temos de que algum definir o lado. que é mais complexo. Exatamente. Mas também temos que ver o que é mais complexo. Por exemplo, quando nós comparamos duas proteínas, uma de uma bactéria com milhões e milhões de anos e uma de um ser humano, as proteínas são homólogas, têm o mesmo nível de complexidade e, no entanto, temporalmente estão muito distantes e, no entanto, têm o mesmo tipo de complexidade. Aliás, de alguma maneira, até a complexidade conservou a utilidade daquela proteína que foi inventada por uma bactéria que é um ser vivo que tem milhões e milhões de anos e que foi conservada até nós. Porquê? Está a ver? Uhum. Portanto, as ciências modernas da complexidade, de que a biologia é uma delas, não é? A biologia. Outra é a economia, como é evidente. Envolve relações não lineares entre uma série de conceitos, como de energia, não é? Que nós não manipulamos bem, a própria noção de matéria. Nós sabemos por experiência de ciência popular
que a nossa noção de matéria se dissolve no infinitamente pequeno, deixa de haver corpos, passam a haver ondas, não é? E passa a aparecer a incerteza. Nós temos uma migração da matéria do nível infinitamente pequeno para os maiores, em que, digamos, campos de forças e de ondas se transformam em corpúsculos e em partículas, não é? Ou seja, aí também há um passo de complexificação, com aparente simplificação da formação de um próton ou de uma molécula, vindo de um campo de forças muito complexo, que descreve, digamos, as 64 partículas conhecidas que constituem o modelo standard. O modelo standard da física diz que tudo o que existe no universo, todas as estruturas que são explicáveis por 64 partículas, não é? A última, a mais famosa, foi o bosão de Higgs, não é? Que, estranhamente, é a partícula e é o campo de forças que confere essa propriedade maravilhosa à matéria chamada massa. De onde é que vem a massa que a matéria tem? Só agora é que se sabe, não é? Já se sabia desde o Faraday de onde é que vem, de onde vem a carga elétrica que a matéria tem. A matéria tem 4 propriedades. Qualquer forma de matéria tem 4 parâmetros importantes. É a massa, que não se sabia de onde vinha, mas vem do bosão de Higgs. É a carga elétrica, em que essa informação, essa propriedade é transportada pela luz. É uma outra propriedade chamada o spin da partícula, não vou agora aqui sequer deter. E, finalmente, é a paridade. Portanto, estas 4 grandezas físicas definem todas as partículas que constituem o mundo e o universo, não é? É engraçado como são 4 coisas que depois se complexificam e dão origem a tudo o que nós vemos. E nós sabemos que nos últimos 10, 15 anos que o universo visível, aquilo que nós vemos, o universo visível, é apenas 5% do universo total. Existe uma matéria dita negra, existe uma energia dita negra, que contrariam, e expandem, e comandam, e regulam por gravidade, que é só a força mais fraca do universo, e é aquela que se separou primeiramente no Big Bang. Quando houve o Big Bang, passado momentos, não vou dizer quando, as forças começaram-se a separar, os campos começaram-se a separar. A primeira a separar-se foi a gravidade, que é a mais fraca de todas. E até há 20 anos era aquela que, em última análise, iria decidir, em função da quantidade de matéria do universo, se o universo continuaria a expandir-se ou não. Pronto. Entretanto, foram descobertas muitas outras coisas através da astrofísica, da radioastronomia. Foi descoberto o bosão de Higgs, confirmou pelo menos uma coisa, é que nós temos um modelo matemático e físico que funciona. Seria uma verdadeira catástrofe se o bosão de Higgs não existisse. Significa que tínhamos que refazer tudo desde o princípio, mas felizmente ele existe, está lá. Portanto, os físicos dormem descansados à noite e, e eu já me perdi. Eu já me perdi e, Claramente. portanto, agora, a única reflexão que eu tenho para dizer é a seguinte. Isto eu estive a falar do mundo físico, não é? De onde é que vem isto tudo? Pronto, isso nós sabemos, como crentes, que isto virá de outro sítio que não das explicações da física. E eu acredito num Deus que fica muito feliz por saber que o homem e a humanidade conseguem ir percebendo como é que ele fez as coisas. Boa, muito boa essa. Olha, Ok. temos que fechar. Muito obrigado a todos, muito especialmente ao Padre Vasco, ao Michel e agora também ao Belarmino, que nos esclareceu aqui muita coisa. Ou E ao não, ou António. não. Esclareceu ou não. Obrigado ao António também, que Ah, sempre sim, sim. E ajuda. a nossa reflexão sobre o curso fica então para o dia 22, que é quando nós vamos fazer um pouco a reflexão disto tudo,
do padre, da intervenção do Padre Vasco, quem quiser voltar a ela, e então faríamos um pouco o balanço do curso. Eu peço para responderem ao meu inquérito, eu vou mandar umas instruções, desculpe, muito obrigado a todos. Pronto. Eu vou mandar umas instruções de uso para facilitar a resposta. E, portanto, no dia 22, aqui estaremos, fazemos então, espero eu, um bom bate-papo sobre o que foi este curso e tragam ideias, por favor. Ok. Então, Então, tal o abraço, curso de Astrofísica. abraço e beijos, obrigado, Padre Vasco. Obrigado. Temos o retiro, não é? O retiro ainda o retiro é depois da próxima. Sim, é antes dessa reunião. Não. Sim. Não. Não, O retiro é o retiro é 24, 24, 25 e 26. portanto, a reunião é dia 22. Está bem. Tá bom? Pronto. Então, Deus, boa noite. boa noite, obrigado a todos. Obrigado. Boa noite a todas. Obrigado. Muito Deus. obrigado. Boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada.